Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso do Ministério Profético. E hoje nós estamos começando um novo assunto, né? Dentro do mesmo tema, mas vamos falar sobre ativação profética. Então, você que está aí conosco pode se identificar, né? Já estou vendo o Vanderlei ali presente. E nós queremos que você, se você tiver alguma dúvida, pode fazer a sua pergunta aí no nosso chat. Se você for de outra cidade, coloca aí a sua cidade para que nós possamos saber, né? E também estamos aqui à disposição para vocês, né, darem aí o seu alô, seu boa noite, o seu cumprimento, ok? Eu estou aqui com o pastor Valdinei, que vai cumprimentar vocês agora. Pessoal, tudo bem com vocês? Com certeza, né? Debaixo da graça do Senhor, nós caminhamos em vitória. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Esse assunto é muito importante, porque ele tem um link direto com a finalidade da igreja, que é a grande comissão. E que você mantenha o contato com as ministrações que virão, né? Para você não perder a sequência do assunto. É um assunto da hora, do momento, principalmente nesse momento que nós estamos atravessando. Quando o mundo espera da igreja uma manifestação poderosa da graça, do poder de Deus. Ok? Deus te abençoe nessa ministração. Essa é a hora, né, da igreja se levantar em toda a terra e ser o canal de Deus aqui para realmente preparar a vinda do Senhor Jesus, né? Porque nós estamos aguardando aí a sua segunda vinda. Esse material aqui é um material que tem o livro, né, de Dan McCullough. Então, nós vamos usar tanto o livro quanto esse material aqui, é uma apostila que nós temos, que é lá da IC, né, de São José dos Campos, e a líder do Ministério Profético lá é a ministra Carmen Rangel. Ela já viajou, ela esteve, né, com o Randy Clark, ela fez curso, ela esteve na Bethel Church, recebem, né, pessoas de lá também, e eles estão fazendo um trabalho muito bonito, muito bom, né, aqui no Brasil. Então nós vamos usar todo esse recurso para trazer para vocês. E também, é claro, dentro da nossa própria experiência, né? Porque a gente começou aí no mover pentecostal há muito mais tempo. Há tempos, né? Eu comecei, por exemplo, no final da década de 80. 89. 87, 88, quando nós comigo foi 89. Para mim, acho que foi 87. E aí, né, que a gente vem aí conhecendo, se expondo. Eu já viajei muito para fora do Brasil para me expor também a vários ministérios que atuam muito no profético. Então aqui nós vamos juntar tudo, né? Essas experiências, o que o Espírito está falando hoje à igreja, né, no mundo todo, através dos profetas. É muito importante nós estarmos assim com o ouvido bem aberto, né, e uma mente inclinada para aprender. Porque... Olha, eu queria, se você me permite, o Dudu Leme Rodrigues é uma pessoa nova, é lá do Jardim Santos Dumont. Um abraço, viu, Dudu? E que Deus te abençoe, abençoe a Kelly, abençoe a sua cachorrinha, que eu sei que você cuida muito bem dela, viu? Um abraço. A Miriam, seja bem-vinda, Luísa, né? Que bom ter vocês aqui conosco. Mas, inclusive, eu tive lá bem atrás, na década de 90 agora, eu fazia muito com o grupo, né, da intercessão, essa ativação profética. Nós fazíamos isso na prática mesmo, né? Exatamente. E foi muito bom. E, sabe, depois, não sei, a igreja foi se afastando, né?
desse foco e foi se distanciando, talvez até uma cultura assim, mas não é necessário, não é tão fundamental, e acabou indo para um outro, né, um outro lado, e hoje nós queremos sim restaurar, né, tudo aquilo que é nosso, é direito nosso em Cristo Jesus. Eu sei que o Senhor quer para esse tempo, para a igreja, é uma ativação profética. E essa ativação profética nós vamos descobrir aqui nesse curso que não é para alguns, não, mas é para toda a igreja. Todos. Porque todos nós oramos por outras pessoas, impomos as mãos sobre outras pessoas, nas células nós temos pessoas precisando de cura, de libertação, de ministração. Sim. Então não tem como nós, né? Não, eu não tenho esse chamado, eu acho que Deus não fala comigo, coisas desse tipo. Então nós vamos aqui aprender que é para todos nós. Olha, eu estou assim numa dependência total do Espírito Santo, porque eu não sei como que nós vamos fazer essa prática online, né? Assim, fisicamente a gente já sabe como deve ser, mas o Espírito Santo vai nos dar graça. Os princípios da palavra não, né, não mudam, eles são para todos, não há nenhuma elite melhor, né, não então, existe isso. É para todos e todos vocês aí que e o princípio estão, sempre né, funciona. Que né? estão se expondo e começando hoje vão se expor a esse material, ok? Então nós vamos aqui fazer a nossa introdução, mas eu quero dizer, né, que é com alegria que nós recebemos vocês aqui nesse curso e esperamos, como já foi dito, né, que você realmente seja grandemente abençoado, não só para você receber bênçãos, mas que você seja uma pessoa abençoadora, que através desse curso você possa ser um canal que Deus vai usar para tocar outras vidas, porque o profético é isso, né? Tocar vidas, transferir unção, né? Levar o poder de Deus para outras vidas. E porque Deus, ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E às vezes a salvação ela chega até uma pessoa através de uma necessidade. Por exemplo, está doente, você vai lá e põe as mãos para que a pessoa seja curada. Aí o discipulado, o evangelismo vem até depois. É consequência. Né? Eu acho que o normal é o milagre. Porque o milagre, essa condição da necessidade, cria aquele ambiente, aquela atmosfera de aquebrantamento. Sim. E aí a mensagem do evangelho chega muito mais fácil. O coração está aberto, está escancarado, não há resistência, já experimentou o poder, aí o importante é você que está nos ouvindo nessa hora. Deus conta com você, porque você é o canal de Deus na terra. Você é a voz que Deus vai usar na terra. E se uma oportunidade chegar até a sua vida, não deixa a oportunidade passar. Aproveite a oportunidade para abençoar a vida de alguém. Fazendo isso, você vai estar santificando, glorificando o nome do Senhor. Agora, o que nós vamos aprender, e vamos já dar início, é que nós precisamos aprender a nos mover no Espírito, né? E através da direção do Espírito Santo. Então, aqui vem sensibilidade à voz do Espírito Santo. O Espírito Santo que conhece, que sabe tudo a respeito de todas as pessoas, daquela circunstância, a necessidade que aquela pessoa tem naquele momento, como deve ser operado o dom,
espiritual, né? É tudo dependência do Espírito Santo, porque Deus fala conosco através do Espírito Santo que habita em nós, em todo aquele que crê em Jesus, que nasceu de novo, né? Que faz parte do corpo de Cristo aqui na terra. Exatamente. Então, somos nós, é através da igreja que o Espírito Santo se move na terra. Isso é condição básica. Então, se Deus quisesse que usasse os anjos, poderia ser sem problema nenhum, e quando não dispõe do canal humano, ele usa também, né? Sim. Mas enquanto a igreja estiver na terra, é através da igreja que Deus cura, liberta, que Deus leva, né, a imposição de mãos, o empoderamento, né, a transferência da unção, a revelação que vem do coração de Deus, da sua mente onisciente. Então, tudo passa pela igreja. E a própria... Vem de Deus, vem do céu e passa pelo canal. E a palavra diz que não farei nada que eu não utilize o canal que ele chama de profeta. Nós somos o canal. Sim. Né? Então, Jesus, ele veio, nos salvou, nos enviou o Espírito, nos deu o Espírito Santo. Ele também, através do Espírito, nos concede o derramamento, né? O transbordamento, a plenitude do Espírito Santo em nós, da Igreja de Jesus, do corpo de Cristo aqui na terra, e através de nós, o poder do Espírito Santo é liberado. Sim. Né? Isso é lindo, é tremendo e traz uma responsabilidade muito grande, né? Porque se nós não nos deixamos ser usados, vidas não são abençoadas. Eu fico pensando assim, o que Deus tem para nós vai além da salvação. Sim. Do novo nascimento. Salvação é a porta de entrada. É a porta de entrada, é o primeiro degrau, é a base. Só que Deus tem muito mais do que isso para impactar o mundo. Não é? Então, quando você falou do transbordamento, é esse algo a mais que veio através do Pentecostes. E que domingo nós teremos em nossa celebração, nós vamos falar sobre essa plenitude, sobre esse derramamento. E nós, eu não sei como, mas online, nós vamos ministrar batismo no Espírito Santo. E nós não podemos cair na cilada do inimigo. O Pentecostes foi uma coisa lá para o começo da igreja, lá para o livro de Atos, né? Hoje a gente não precisa. Olha, não caia nessa cilada, porque o desafio continua tão sobrenatural. Sim. Hoje, quanto foi... Acho que até mais, porque a incredulidade hoje é muito grande. Não, com certeza. Por isso que Jesus disse, fareis obras maiores. Maiores. Então, com o desafio que nós temos hoje, o empoderamento é muito mais necessário. Então, eu quero começar aqui com um texto de Marcos 16, 17, 18, que diz... Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. É um grande desafio, né? Para a igreja, mas Jesus disse, em meu nome. Então, não é no nome da pessoa humana que vai estar ali impondo as mãos e orando, é em nome de Jesus. Nós recebemos autoridade delegada
para usarmos o nome de Jesus. Então, Tem privilégio maior do que esse? se eu tenho autoridade delegada, ele já deu, é uma questão de usar. De usar, exatamente. Então, o Espírito Santo está dentro de cada um de nós e isso vai, então, já temos aí a grande comissão, já temos a ordem de Jesus, né? O envio de Jesus para nós. O manto da autoridade já foi colocado sobre a igreja. Temos o selo do Espírito, né? Que comprova a nossa salvação e a presença do Espírito Santo em nós. Temos a palavra que confirma, né, o que nós estamos dizendo, e a palavra é um guia para nós. Nós temos que comparar tudo com a palavra, porque como nós estamos falando aqui de mover sobrenatural, então nós precisamos examinar, nós precisamos comparar com a palavra de Deus, para ver se não está contrariando qualquer princípio da palavra. Isso é muito importante. Então, onde há essa seriedade, né, você tem segurança, né, que é de Deus, que não é uma imitação, que não é o inimigo fazendo, mas é o Espírito Santo agindo através do canal humano. Então, isso é muito importante. A Bíblia tem que estar ali nos respaldando, né, em tudo que vamos fazer, porque ela é a autoridade máxima, né, a voz diretiva de Deus sobre as nossas vidas. Aí essa é uma frase até de Shawn Bolz, ele que disse isso: a Bíblia se torna a única autoridade máxima da voz diretiva de Deus sobre nossas vidas. Então, se está em linha com a palavra de Deus, posso confiar, posso abraçar, posso receber, porque é seguro. E a gente tem que entender que a fidelidade de Deus está presa à sua palavra. Deus e a palavra são imutáveis, e onde um está, está o outro. Não onde tem como está separar a palavra, isso. Deus está. Onde Deus está, a palavra vai estar. Não há uma dissociação de Deus e a sua palavra. Eles são um só. Agora vamos começar pelo primeiro tema: ouvindo a voz de Deus, né? E olha, isso é importante que aconteça logo no início, logo no começo de um discipulado. Não precisa esperar tanto tempo. Não tem que esperar. Mas eu acho que a minha vida ainda não está muito certinha. Eu acho que eu ainda estou, né? Às vezes está fumando, às vezes ainda está, né, com algum problema de vício. Olha, eu ainda não venci essa área. Pois eu digo para você, você precisa da plenitude do Espírito, você precisa do empoderamento para você vencer essas fraquezas. Exatamente. Né? Porque é Ele quem vai te dar a graça. Não espere ficar santo para receber. Aí vai levar muito tempo. Vai levar a vida toda aqui na terra e você ainda não vai chegar a esse nível aí, né, de perfeição. Então, ouvir a voz de Deus. Agora, quem pode ouvir a voz de Deus? Claro, todas as pessoas. Se Deus quiser falar, Ele fala até às vezes com a mula, né? Sim. Fala até através do canal que a gente nunca esperaria. Mas isso acontece ou como um sinal, ou porque a pessoa que deveria ouvir está totalmente surda, indiferente, distanciada da voz de Deus, ou até querendo ouvir outras vozes, como Balaão, por exemplo, né? Então, quem vem a Cristo, quem nasce de novo, quem faz parte do corpo de Cristo, tem o Espírito Santo habitando nele ou nela. E aí, o Espírito está em nós, e ele é a voz de Deus que nós ouvimos, tá? Então, é uma voz divina
dentro de nós, falando a nossa mente consciente. Consciente. Fala o nosso espírito, mas fala a nossa mente consciente. Tem que ser a nossa mente consciente para que nós possamos discernir, entender, agir, né? Tomar uma atitude. Exatamente. E Jesus, ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então, ovelha de Jesus ouve a voz do bom pastor. Sim. E segue, ou seja, obedece. Ouve e obedece, porque tem um coração inclinado para fazer isso, né? Porque é a ovelha de Jesus, está no rebanho de Jesus. Ela já entrou. Já está ali dentro. Ela já Então, entrou. pode e deve ouvir a voz do bom pastor. Jesus e o Pai, eles falam conosco e o Espírito Santo transfere, né, esse conhecimento para a nossa mente lógica, né, para o nosso intelecto. Outra afirmação que eu vou fazer, que isso embasa tudo que nós vamos estudar. Deus é uma pessoa. Quando eu falo do Pai, quando eu falo de Jesus, quando eu falo do Espírito Santo, eu estou falando de pessoas. E o que difere uma pessoa de uma caixa de lenço, por exemplo? Toda pessoa, ela é formada da sua mente, o intelecto, onde ela raciocina, onde ela pensa, e ela também tem sentimentos, tem emoções e tem uma vontade. Isso. Né? Ela age, ela reage, ela faz, opera. Então, isso fala da vontade. Essa caixa de lenço, ela não tem mente própria, não tem intelecto, não tem emoções. Se eu jogar, não diz nada. Se eu acariciar, não diz nada, porque não é uma pessoa. E ela não age por conta própria, não tem vontade. O animal tem essas capacidades, mas é muito restrito, né? Agora, o ser humano, Deus criou a sua semelhança. Esse é o diferencial. É o diferencial. Então, nós somos pessoas e nos relacionamos com outras pessoas. Que também foram feitas conforme a imagem de Deus. E nos relacionamos com o nosso Deus, que também é pessoa. Por isso, cristianismo fala de relacionamento com Deus. Então, nós não precisamos de objetos para chegar até Deus. Não. Nós vamos direto. Ele, através de Jesus, abriu o caminho. Como nós já falamos aqui, o véu foi rasgado. Nós temos acesso à sala do trono. Nós temos acesso à presença do Pai, à presença de Jesus, à presença do Espírito Santo em nós. Nós falamos com pessoas. Deus, como pessoa, fala, pensa, sente, toma decisões. Entende? Então, pessoa fala com pessoa. Agora, Deus é a pessoa perfeita. Tudo em Deus é perfeito, é pleno. E nós somos limitados, né? A nossa mente é limitada, as nossas emoções, né? Elas sobem e descem. A nossa vontade, às vezes ela é passiva, às vezes ela é ativa. Decide correto, às vezes não, às vezes tem que agir, mas não age. Então, nós somos limitados, mas Deus é ilimitado e perfeito. Então, Deus é uma pessoa, portanto, Deus fala.
E se Deus fala, eu preciso ouvir. E tem a maneira certa, né? Como é que eu me relaciono com alguém? Ney, como que eu me relaciono com você? Eu falo, você me ouve. Aí você responde, eu ouço. Esse é o processo da comunicação, da interação. Assim que nós nos comunicamos. Isso. Então, não é porque você não vê Deus com os seus olhos naturais que ele deixa de ser uma pessoa. Exato. Ele sempre será uma pessoa. Então, você precisa aprender a se relacionar com ele. Então, para você ouvir Deus, você tem que ficar quieto. Por exemplo, se eu estou falando, você está me ouvindo. Se você está falando, eu paro de falar para poder te ouvir. Senão vai haver aí um congestionamento de vozes falando ao mesmo tempo. Então, a voz. Agora, o que é a voz de Deus? Né? O que Deus. Como que essa voz fala comigo? Ouça, eu sei que muitos têm essa dúvida. A voz de Deus é um pensamento espontâneo que flui na sua mente lógica, no seu intelecto. Isso, importante. Esse pensamento, ele entra na sua mente. E aí é espontâneo, preste atenção. Não é algo assim, né, forçado, não é algo agressivo, é algo que flui espontaneamente. Então, também não é uma coisa que você está lá concentrado, matutando naquilo. Não é esse tipo de pensamento. Ele simplesmente aflora na sua mente. E você vai aprendendo a lidar com esses afloramentos dos pensamentos de Deus. Que lindo, né? É aí que está a nossa dificuldade. E você faz a diferença, estabelece a diferença que esse pensamento é de Deus e não é seu. Porque a inspiração é uma coisa momentânea, espontânea, vem pronto. Acontece. Deus não vai ficar te explicando A mais B mais C, não é esse o processo. Pode até acontecer, mas o processo é pronto. Geralmente não, né? Não é. E você tem que identificar essa voz. É uma voz suave, mansa, ela não atropela. Se o que ela fala está em linha com a palavra. Exatamente. Se isso poderia ter vindo de você, esse pensamento, esse tipo de palavra, você seria capaz de construir? Entende? Às vezes é até o oposto do que a gente está... Que vem bem diferente, inesperado, uma coisa assim que você nem estava pensando. É algo que entra de repente, espontaneamente, na sua mente, e aí você sabe, poxa, mas eu não pensei isso, esse pensamento não é meu. Entende? Porque você não estava ali pensando, ruminando aquilo, né? Meditando. Então, a gente colocar algumas coisas assim marcantes, né? Não é agressivo, Deus não grita com ninguém, não é? Não empurra. Não é uma imposição que cria aquela situação de pressão. Não desonra a pessoa, não é repetitivo. Porque o inimigo é que trabalha assim. Agora aí que depois nós vamos entrar nesse outras assunto. Vozes que outras entram vozes na sua mente também. Exato. Não é somente a voz de Deus, né? E Deus fala até com criança, isso é lindo, né? Fala. Deus falou com Samuel. Samuel era criança, estava lá, né? Com o sacerdote lá, Eli, sendo treinado, né? Por Eli. E Deus falou com Samuel. Claro que a primeira chamada, a segunda chamada, né? Samuel não entendeu, ele era muito criança. Mas o que Samuel fez? Correu para o sacerdote, pensando que era o sacerdote que o estava chamando. Aí o sacerdote percebeu que era de coisa de Deus. Acho que de
3 3 vezes ainda, o sacerdote. Na primeira ele demorou um pouquinho também. Olha, então, quando você ouvir de novo, você responde assim. Entende? Então, Deus fala com as crianças, Deus fala com o jovem, com o adolescente, com o idoso, com todas as pessoas. O interessante é que, né, o Eli deu um bom conselho para Samuel, né? Olha, quando você ouvir a voz novamente, Senhor, fala que o teu servo ouve, né? Que eu estou ouvindo. Pode falar, sou servo e estou aqui. Pelo menos nisso o Eli acertou e acertou muito bem. E Deus quer, né, que todos nós aprendamos a ouvir a sua voz. Eu creio, veio a Cristo é algo que precisa ser ensinado pelo discipulador o mais rápido possível. Você podia fazer uma amarração com o GPS, porque tudo isso tem a ver com o GPS. Guiados pelo Senhor, verdade. Ouvindo a voz do Senhor e tomando decisões. Você é guiado pelo Senhor. Exatamente. Veja bem, porque enquanto a pessoa não desenvolve esse GPS, ela depende de alguém. De alguém. E aí, depender de outra pessoa, não digo que não vai acontecer, pois o mover profético traz Sim. isso. Mas o que nós temos que entender é que todo aquele que vem a Cristo tem que crescer, tem que amadurecer, tem que se tornar um canal abençoador. Senão nós vamos ter poucos pais espirituais e muitos um berçário enorme. Berçário enorme. E aí, todas as crianças chorando. E você imagina uma situação de um grande avivamento, de uma grande colheita, como é que nós vamos fazer? Com tantos novos Com tanta chegando. gente procurando sempre as mesmas pessoas. Não, Deus não quer trabalhar assim. Ele quer empoderar você para que você vá e faça o que tem que fazer. Nós vamos alcançar muito mais com pessoas treinadas, com pessoas usadas por Deus, né? Então esse é o nosso propósito aqui, tá? Eu vou falar de 4 chaves, deixa eu controlar o tempo, porque quando eu começo a dar aula eu me empolgo e vou, né? 4 chaves para ouvir a voz de Deus, e essas 4 chaves, elas são aqui trazidas pelo pastor Mark Virkler. Ele foi buscar de Deus, né? Foi ouvir a voz de Deus e ele recebeu, né, pelo Espírito Santo estas 4 chaves e ele tem exposto, né, compartilhado para todas as pessoas que quiserem aprender, né, essas 4 chaves aqui para poderem crescer, né, no ouvir a voz de Deus. E está baseado lá em Abacuque 2, 1 e 2, que diz: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor dirá e que resposta terei à minha queixa. Então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Então, baseado aqui nesse texto de Abacuque 2, versículos 1 e 2, é que nós vamos aqui encontrar estas 4 chaves. A primeira chave é aquietar-se. Ficarei no meu posto de sentinela. A sentinela, ela quando está no posto de guarda, de vigia, ela fica quieta e atenta. Não é aquietar no sentido de relaxar, vou dormir, vou tirar um sono. Não, tem que ficar alerta, porque aqui está falando de uma sentinela. Sim. Posto de sentinela. A sentinela fica na posição de sentido, né? Isso. E calada, não se comunica e ali atenta no nosso caso aqui, para ouvir o que o Senhor vai falar. Essa atenção, ela tem muito a ver com a percepção, com o discernimento.
Concentração. Se não passa, você ouve a voz e você fala, isso aí deve ser coisa da minha cabeça. E passa batido. Distração aqui é um impedimento. Exatamente. Então, essa sensibilidade que... Olha, eu quando comecei assim na minha vida pentecostal, aqui eu gosto muito, né, por causa dos anos de experiência, falar da minha própria experiência, porque você já viveu bastante nesse sentido. Eu fui, o começo de todo o treinamento tem a ver com a mente. Mente passiva não fica em prontidão. A mente passiva, ela acompanha um inseto que voa, um barulho lá na porta, sabe? Um avião que passa, um cachorro que latiu. Ela se dispersa. Você precisa se conhecer. Como é a sua mente? Você tem tendência a uma mente passiva? Então vai ter que trabalhar com isso. Esse vai ser um problema que você vai ter que resolver. Porque vai ser um impedimento para você ouvir o Espírito Santo. Então, e você desenvolve mente ativa. É treinamento, Ney. É treinamento. É treinamento. Eu aprendi, e a pessoa que me discipulou, ela era muito firme nisso. Não permitia distração. Sabe quando você até está dando uma aula, eu não sei vocês aí que estão nos ouvindo, tem alguém aí cochilando? Tem alguém distraído aí ou você está com a sua atenção voltada aqui? É o tanto de tempo que você concentra a sua mente. Você está numa leitura? Quanto tempo você está concentrado nessa leitura? Mas eu acho que todas as interações exigem concentração, porque se eu estou falando com você, eu tenho que estar concentrado na nossa conversa. Tanto que a gente olha um para o outro, é olho no olho, exatamente. Né? Se nós estamos ouvindo alguém ministrando, eu tenho que estar concentrado, porque senão vai fugir a mensagem. Vai entrar outros pensamentos. Isso. Ou se eu me distrair com muitas coisas, ou se eu ficar agitado porque o que vai ter no almoço, o que eu vou fazer aí amanhã. Aí você começa a lembrar de conta para pagar. Às vezes você está num culto, a mensagem está sendo liberada. O Espírito está se movendo ali. O Espírito está se movendo, mas você está longe dali. Mente passiva. Exatamente. Então... perde conteúdo, perde, né? E como que eu vou discernir o que o Espírito está falando à igreja, que está falando para mim, se eu estou distraído? Olha, outro entendeu, eu não. A sentinela aqui não é nem aqui, eu fico imaginando o soldado ali, né, em posição de prontidão. Eles são treinados. Mas aqui, o soldado de Jesus tem uma mente treinada para ficar em prontidão. Talvez a palavra mais interessante seria atalaia, porque o atalaia está de olho porque ele precisa comunicar alguma coisa para alguém. Ele precisa perceber, ele precisa ver. Porque um vigia, um sentinela, ele está... Vamos pensar naquela guarita, né? Do guarda. Mas ele tem que comunicar alguém. Só que ele está lá em prontidão, olhando, né? Acho que... câmaras. Hoje tem equipamento para isso, né? Porque coisas. Se for só o soldado, ele vai olhar aqui, né? Para cá. Ele não vai, para trás ele já não vai enxergar. Então, nós temos que ter... A Bíblia traz essas metáforas, essas ilustrações, para ficar mais fácil para nós entendermos. Mas aqui o que tem que estar alerta é a nossa mente. É a que foge, é a primeira que foge. O resto depois vai junto. Se você tem uma mente concentrada, você decidiu orar, a sua mente está orando, está ali. Ela não se desviou para outra coisa. Você está lendo a Bíblia, ela está ali. Não tem eu acontecido. faço isso e treino os meus discípulos. Olha, tá com sonolência? Fica em pé, pegue a Bíblia, leia andando,
ore andando, e os meus discípulos é tal e qual, né? E às vezes acontece aqui na igreja que alguém fala uma coisa negativa, o irmãozinho que não está prestando... Amém. Amém, glória a Deus. Mas como assim, amém? Mente passiva. Não, você tem que estar prestando atenção. Falar, misericórdia, Deus me livre, não quero isso, está quebrado isso. E amém quer dizer, concordo, assim seja, faça isso, Senhor, que aconteça isso. Sem discernimento, eu não então, posso dizer amém. É mente passiva. A mente ativa, ela está concentrada no que está fazendo. Isso é treino, hein? Eu admiro muitos orientais, mas eles treinam desde criança a se concentrar. Sim. Né? Então, os ocidentais são um pouco dispersos, né? E treina a sua mente. Isso faz parte de um discipulado, viu, cristão? Eu treino em todas as áreas, inclusive nessa. Porque se a mente está vagando, às vezes só de você olhar para o faces da pessoa, você sabe que ela está em outro lugar. Aprender a fazer leitura, né? Às vezes eu chego até a perguntar, você está aqui conosco ou onde você está? Quer dizer, está voando, né? Está em outro lugar. Então, essa mente, esse estado de vigilância, de posição de alerta, é muito importante. Porque quando Deus fala e você está cochilando, você não vai ouvir. Você não vai captar. Não vai pegar. Não vai receber. Entende? Porque a sua mente... Eu ainda coloco um peso de responsabilidade, não é? Essa coisa de sentinela, de atalaia, fala da nossa responsabilidade em função da vida de outras pessoas. Isso tem tudo a ver com a grande comissão. Se eu não estou prestando atenção, não estou fazendo leitura, como que eu vou evangelizar? Às vezes o Espírito Santo está me mostrando, está me apontando, mas eu estou distraído. E é aquela pessoa, aquela casa que eu tenho que entrar. Hoje tem cursos, né, para isso, você pode acessar, mas eu acho interessante porque eu era adolescente e fazia um caminho, né, longo até o templo, né, onde nós congregávamos. E eu ia pela rua andando, caminhando e sempre observando tudo ao meu redor. As pessoas, naquele tempo, as pessoas ficavam com porta aberta, né? Sim. Aí a gente podia enxergar lá dentro as pessoas. Eu sempre, assim, olhei para o face das pessoas tentando fazer uma leitura. Essa pessoa está triste, ela está alegre, ela está preocupada, né? O que me diz o que eu estou enxergando? Então, e eu sempre tive o senso de observação muito desenvolvido. Hoje já nem tanto, né? Por causa da idade, mas sabe quando você percebe aqui atrás, ali do lado, lá na frente, a porta, a janela, você tem uma mente, né, que capta. Mas isso é treinamento, você pode desenvolver, né? Você não tem que passar a sua vida toda aí com uma mente passiva, né? Ok. E então o Salmo 36:10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, nós precisamos aprender a nos aquietar para ouvir, porque Deus não grita, não empurra, ele é um gentleman, né, o Espírito Santo. Sim. Então, se a sua mente estiver agitada, ansiosa, preocupada, ela não vai captar. Aliás, Jesus disse, não andeis ansiosos por coisa alguma. Exato. Né? A chave 2, então o primeiro lá, né, aquietar-se para ouvir a voz do Espírito Santo. Segunda chave, a visão, tem a ver com visão. E lá Abacuque diz, né, aguardarei para ver o que o Senhor dirá, ou o que ele vai mostrar. Ver, ter a visão.
Mas eu não estou dizendo também só essa visão natural, estou falando a visão espiritual. Porque tudo começa no espiritual, né? Sim, sim. Deus fala no espiritual. E o que ele fala traz uma visão. Porque é claro, se eu falo para você árvore, o que aconteceu na sua mente? Você viu uma árvore. Né? Porque a palavra está atrelada a um símbolo, né? Uma imagem que você já tem. Então, ver, e agora faz parte aqui, né, daquilo que o Senhor vai nos dizer. E quando nós buscamos ouvir a voz de Deus, essa voz, ela traz para nós imagens. Sim. Pode trazer visões mesmo, né? Imagens, e uma imagem pode valer mais do que 1000 palavras. Sim. Porque você viu a imagem, você entendeu, né, o que ela quer dizer. Então, aí você tem certeza daquilo que você está vendo. Então, confirma. Uma coisa mais confirmada. E às vezes as imagens, elas são muito ricas, né? Cheias de detalhes. E quanto mais detalhes aí, muito mais instruções nós vamos apreender, né, dessa visão. E o que é uma visão? São imagens que fluem e aparecem em nossa mente. Então, fluir, aparecer, aparece em nossa mente, espontaneamente. Assim como o som, a voz, a fala, também a imagem aparece. Você não está pensando naquilo e de repente surge uma imagem na sua mente. E aí, então, você precisa saber se essa imagem vem de Deus. Se é de Deus e o que ela significa. Então, para entender, aí agora nós temos que ver como, né, essa visão ela aparece. Ela pode começar como uma imaginação e vai se tornando uma visão. Então pode ser algo assim mais nebuloso, mas vai se tornando mais nítido, nitidez, clareza que você vê. E será que toda imaginação ou visão é de Deus? Não, nem tudo é de Deus, nem sempre, né? É claro que Deus traz imagens à nossa mente, né? São os sonhos, as visões, mas o inimigo também usa do mesmo jeito, espontaneamente, de repente, ele lança, né? Também. De fora e entra. É um território disputado. Olha, um território disputadíssimo. Sua mente é um campo de batalha. Exato. De um lado, Deus quer falar e trazer imagens, visões. Do outro lado, o inimigo também quer falar e também quer trazer visões. E todo esse processo de relacionamento envolve comunicação. E tudo na mesma mente. E comunicação não é só palavras, é muito mais do que isso. Agora você veja a importância de você conhecer a Bíblia, a palavra de Deus. Eu só vou saber se é de Deus ou é do inimigo comparando com a Bíblia. Exato. Conferindo com a palavra de Deus, né? Então, isso é muito importante. E todos aqueles que são filhos de Deus, Deus quer falar, Deus quer transmitir visão. E é lindo, viu? Porque quando ele traz a visão, vem a interpretação, né? Eu louvo a Deus por isso. Todas as visões que eu recebo,
eu recebo em seguida, imediatamente, a interpretação do que vem pela visão. E Deus tem me dado também a capacitação para interpretar visões e sonhos de outras pessoas. Amém. Então, glória a Deus por isso, mas não é algo que você fica ali escaramunchando, matutando, o que? Não, flui livremente na sua mente. Exato. Eu só recebo e vou escrevendo, digitando, só isso. Vem e eu digito, vem e eu digito. Para ficar registrado, porque senão depois a gente esquece, né? Nós falamos de duas chaves e hoje nós vamos ficar com essas duas chaves, porque o assunto precisa ser muito bem esclarecido para que você não fique confuso. Vamos devagar, porque aqui nós estamos ensinando, tá? Não é uma pregação, é um ensino. Mas eu creio que não teve nenhuma pergunta aí, né, Patrícia? Então, entenderam tudo direitinho, graças a Deus. Né? Nós vamos encerrar a nossa aula agradecendo sua presença aqui conosco e fale conosco, acesse aí, né, para que a gente possa te ajudar naquilo que for necessário, ok? Não fique guardando dúvidas, coloque isso para frente, entre em contato conosco aí, né? Valdirene, e podemos pedir isso a Deus, pastor? Agora eu não sei qual era a questão. Ela não. A visão, a comunicação? Sim, pode. Pode? Aliás, deve. Se eu sou filha de Deus, eu quero falar com o meu pai. Eu quero ouvir o meu pai. Se Jesus é o noivo, é o Senhor da igreja, eu quero ouvi-lo, eu quero saber o que ele está falando para mim. Né? Há coisas que são específicas, né? Nem tudo que Deus vai falar para nós, assim, em detalhes, pode estar na Bíblia, porque pode ser um chamado para a sua vida. Por exemplo, quando ele me chamou para o ministério. Então, veja, nós precisamos, não é se posso, precisamos, aliás, ouvir Deus. O que Jesus fez na cruz, ele abriu a porta, ele escancarou a sala do trono. Pode falar. Ah, Valdirene, porque eu tenho muitos sonhos. Aliás, eu já interpretei o seu sonho. Tem um último que eu já li, mas ainda não trouxe a interpretação, eu vou colocar. Sonhos, visões. Sim, nós recebemos. Sim. As pessoas recebem. Agora, sonhos, visões especificamente, o que eu mais peço a Deus, porque o que eu recebo diretamente dele me traz muita segurança, né? Como que eu vou conhecer Deus? Como eu vou ser íntima dele? Como eu vou me relacionar com ele, né? Se eu não tenho a sua voz, né? Ouvindo a sua voz, vendo as visões que ele me dá, os sonhos que ele me dá, isso gera intimidade. Sim. A intimidade é isso, é comunhão, é contato, né, relacionamento. E aí Deus, sim, podemos e devemos e precisamos pedir que Ele fale conosco. Senhor, quero ouvir a tua voz. Senhor, quero discernir o que está no teu coração. Senhor, me mostra o que eu devo fazer. Sim, nós precisamos sim pedir. Ok? E pedir a interpretação para que... Pode pedir a interpretação também, vai praticando, né, com uma pessoa mais experiente. Olha, pastor, eu sonhei isso, a interpretação que me veio foi essa, né? O que a senhora acha? Confere ou não? Ou você, o que você acha? Enfim, nós vamos amadurecendo
junto, perto uns dos outros, principalmente dentro do ministério profético. Nós temos esse ministério funcionando aqui na CCA e eu estou na liderança desse ministério. Por isso nós temos os nossos WhatsApp aí, onde nós nos comunicamos a respeito de todos os sonhos, as visões, os pedidos de intercessão, tudo é postado nesse WhatsApp, onde eu confiro diariamente o que está sendo colocado ali, ok? Mas vamos encerrar por hoje, né? E até a nossa próxima aula, na próxima quinta-feira, continuando esse assunto. Mais tarde nós vamos disponibilizar o material para vocês. Eu creio que eu devo fazer alguma correção nele, ou colocar, né, mais assim, um jeito mais fácil de trazer para vocês. E teremos o material disponibilizado também. E temos o livro, né, que eu citei, que vocês também podem adquirir o livro. Olha, a gente precisa se expor, viu? Ler livros, se expor a ministérios, enfim, que são sérios, que são confiáveis, para que nós possamos ir pelo caminho correto, né? Fazendo com muita responsabilidade a obra do Senhor aqui na terra. Amém. Um abraço para todos vocês, beijos. Tchau, gente. Deus abençoe.